Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou comentar de um outro deck que eu também estou montando fisicamente. Faltam algumas peças para finalizar ele, mas eu estou utilizando o Arena para fazer os testes e os ajustes finais. Então bora lá dar uma olhada nesse deck e daí eu vou comentar a ideia com vocês e falar de todas as cartas. Bom, basicamente a ideia desse Dimir é utilizar de dragões para finalizar a partida e de cartas que vão entrar no campo de batalha e vão ativar alguma habilidade. E aí, quando essas cartas entram e ativam alguma habilidade, eu estou utilizando a Virtude do Conhecimento para ativar essa habilidade duas vezes. A ideia é utilizar essas cartas que entram, fazem alguma coisa para controlar o campo de batalha, lá no turno 5, 6 descer Virtude, ganhar mais força em cima desse controle ainda, tipo, fazer duas coisas ao mesmo tempo, e aí o oponente vai ficando sem recursos, sem ter o que fazer, e a gente finaliza batendo tanto com o dragão voar, ou com outras criaturas que tem nesse deck. Bom, conhecendo então um pouquinho do deck, aqui eu tenho dois ossinhos que entram para um bando, que é um encantamento lendário. Quando ele entra, o oponente descarta um card, e aí quando eu jogo uma criatura lendária, o oponente perde um ponto de vida e tritura um card. Duas, Exalação Dissipadora, que é para anular alguma coisa. Se o oponente anula alguma coisa a menos que o oponente pague 2, e se eu revelar um dragão, anula alguma coisa a menos que ele pague 4. 4, Medo do Isolamento, que é para voltar os encantamentos para a mão, ou as cartas que fazem alguma coisa para a mão, e daí poder ativar elas novamente, que é... Ele é um bicho voar 2/3, quando ele entra, devolve alguma coisa para a mão. 2, Frear o Ímpeto, quando ele entra, o oponente sacrifica uma criatura, se ele não puder, ele descarta um card. Aqui eu estou utilizando 2, Sabotador do Pôr do Sol, que é uma cartinha nova, que ela é 2 mana, 4/1, ameaçar, e ela possui Sã Vanguarda, que daí quando o oponente der alvo nela, ele precisa descartar alguma coisa. Sem ter para onde correr, quando ele entra, causa -3/3 alguma criatura, e o oponente ele não pode ter habilidades de ser vanguarda, ou seja, todas as habilidades que o oponente tem de ser vanguarda, elas não são ativas. Talento do Bandido, que é um encantamento clássico, quando ele entra, o oponente descarta uma card. No nível 2, no início da manutenção do oponente, ele perde 2 pontos de vida, se tiver uma ou menos carta na mão. E no nível 3, que é 4 de mana, eu compro um card se ele tiver uma ou 0 cartas na mão. Então perceba, tem muita coisa para fazer o oponente descartar aqui. 4 Tempestades de Dragão Corrosiva, que quando entra, o oponente perde 2 pontos de vida, a gente ganha 2 de vida. E tem Vigiar 2. E aí, quando entra um dragão, eu posso devolver ela para minha mão. Então aqui eu tenho 7 dragões no deck, eu consigo ir voltando ela para a mão sem precisar utilizar o Medo do Isolamento. Estou utilizando 3 Jill, que é uma criatura lendária, e aí ela tem uma parte de flipar também, você pode transformar ela, mas quando ela entra, devolva alguma outra permanente não de terreno para a mão do seu dono. Então eu posso devolver tanto coisa do oponente quanto coisa minha. E aí com 5 manas, você exila ela e ela volta como Shiva, Guardiã do Gelo. O que a Shiva faz? A Shiva ela é um encantamento, né? Também meio que com marcadores. Aí no primeiro, a criatura alvo não pode ser bloqueada. No segundo, a criatura alvo não pode ser bloqueada. E no terceiro, vire todos os terrenos que o oponente controla, você exila ela e devolve ela para o campo de batalha, ativando a habilidade dela novamente. Então é uma carta muito interessante. Ela está aqui para devolver alguma coisa do oponente com 3 de mana e colocar um corpo no campo de batalha. E daí, se der para ativar ela com 5 de mana, fica uma carta muito forte. A única coisa chatinha é que quando você ativa ela, como você paga 5 e vira para ativar, não dá para você utilizar a habilidade nela mesma. Então você consegue ativar a habilidade nela mesma na segunda marcação. Mas a primeira marcação, para passar 4 de dano, não dá. Aí temos o Regente Carniceiro, que é um dragão 4 manas 4/4, que tem C Vanguarda, descarta um card também, igual o Sabotador do Sol. E aí ele tem um presságio, que é cada criatura não dragão recebe -X até o final do turno. Então é uma maneira de limpar o campo de batalha. Outro dragão seria o Regente do Rio Marangue, que é 6 manas, quando entra devolve até 2 outras permanentes não terrenal para a mão do seu dono. Então se você faz isso com a virtude no campo de batalha, você consegue devolver até 4 permanentes para a mão dos seus donos. E aí o presságio dele, compra 3 cartas e descarta um card. É uma maneira de comprar cartas aqui nesse deck. E a Virtude do Conhecimento, que é uma ideia principal do deck, é utilizar essa carta. Com 2 manas, a gente tem a Aventura,
que copia a habilidade ativada ou desencadeada alvo que você controla. E aí eu posso escolher novos alvos. Então, quase tudo aqui gera uma habilidade e aí eu posso copiar novamente pagando 2 de vida. Então, por exemplo, com 4 de mana eu consigo dar -6 com sem ter para onde correr. Ou eu posso usar 2 vezes Tempestade do Dragão, ou 2 vezes Talento do Bandido, ou 2 vezes Frear um Ímpeto, ou 2 vezes voltar alguma coisa para a mão. Então tem algumas coisas bem legais que dá para fazer. E com 5 manas, ele é um encantamento que, se a entrada de uma permanente fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. Ou seja, resumindo, entrou alguma coisa que faz alguma coisa, aquilo faz 2 vezes aquela coisa. Basicamente isso. E aí aqui a gente tem os terrenos, 7 azul, 8 pretos, 2 limiar e 2 túmulo aquático. E aí, como é um deck que eu vou jogar no físico, eu estou utilizando 4 terrenos que quando eles entram virado, eu ganho um ponto de vida, que é os terrenos que eu tenho fisicamente. Aqui na reserva temos 4 exalação cáustica, que dá para utilizar com os dragões. 3 traição estratégica, para lidar contra decks de Graveyard, né, de cemitério. 2 exalação dissipadora, para caso precisar de mais controle. Aqui eu tenho mais 2 sabotador do pôr do sol, e aí é onde eu não sei muito bem como trabalhar essa ideia desse deck. 2 mecano titã e um regente do rio Marangue para completar os 4. Então a dúvida do deck é aumentar a quantidade de sabotador do pôr do sol, ou aumentar a quantidade de dragão, ou às vezes reduzir a quantidade de frear o ímpeto. Então tem algumas modificações que dá para fazer no deck utilizando tanto as cartas do deck quanto a reserva. E aí eu estou fazendo esses testes para saber qual ficaria mais interessante numa partida de 1/1, né? Mas vamos jogar dessa maneira aqui do jeito que o deck dá e vocês vão entender um pouquinho da ideia. Eu esqueci de comentar com vocês, mas esse deck também está rodando 23 terrenos. Então eu percebi que algumas partidas já jogando esse deck eu fiquei com pouca mana. Eu joguei a partida inteira com 2, 3 manas. Então às vezes isso atrapalha um pouco porque é um deck que às vezes precisa de 4, 5 manas para desempenhar bem a sua função. Tá. Aqui na primeira partida veio 3 manas pretas, ossinhos, talento e 2 combinações de carta muito interessante. Eu vou focar em descarte inicialmente aqui. Então a gente não sabe contra o que a gente está jogando, a gente foca em deixar o oponente sem cartas na mão. Para fazer descartar no 1, no 2, no 3 a gente usa a tempestade para buscar alguma mana, talvez. Principalmente uma mana azul, né? Então percebam que tá no turno 4 e eu ainda não comprei mana. Agora o ideal seria comprar uma mana para botar isso pra mão. Parece que ele começa a descer muitos dragões. Porque com esse artefato ele vai começar a fazer muita coisa forte. Ele vai exilar o quê? Sem o dragão, botar no do bandido. No do bandido. Tá. Pagar 2 de vida. Dá pra fazer isso daqui. Causar 1 de dano nele. Dá pra tirar esse dragão aqui, esse bicho aqui,
Dá pra mim voltar isso pra mão, fazer ele descartar mais um de vida. Mais uma carta. Isso deve ser interessante. Tá, agora sim, essa mana... Tá, dá pra ativar Jill no próximo turno. Na verdade não, porque eu tenho uma mana azul, dá pra descer o dragão novamente no próximo turno, que eu vou dar 4 de dano. Talvez a mana agora ficaria interessante. Eu vou descer a virtude. O dragão. Talvez dá pra descer o dragão, daí dá pra dar mais 4 de dano e depois mais 8 de dano. Tá. Aqui eu vou upar de novo esse bicho. Ele tem 4 cartas na mão. Ele vai gastar uma agora. Os constructor dele deve ficar 5/5. 6/6, na verdade. Barra 7, 8/8. Tá, eu vou tomar 16 de dano. Ok. Acho que só precisa atacar, né? Dava pra atacar, dá mais 8 de dano nele. E... mesmo que ele mate algum dragão ali, se precisasse, ele causar 4 de dano com o dragão. E daria para descer a tempestade, dragão dando mais 2 de dano, ganhando 2 de vida. E fazer uma cópia dela com a parte da virtude. Então bora para partida de número 2. Eu queria utilizar mais sabotador, mas aí o deck começa a ficar tentando fazer muita coisa. Tá. Eu vou jogar com 2 mana porque tem a tempestade de dragão compulsivo. Dá pra descer ela no 2 e ver se tem alguma coisa. De mana. Comprei uma carta, ia comprar a segunda, ia comprar a terceira. Não era mana. Não sei se é uma boa ideia fazer ele descartar aqui, porque ele vai descartar alguma coisa que ele vai retornar para o campo de batalha com isso daqui. Eu não tenho 2 manas pretas. Agora deu ruim. Deu muito ruim. Ele vai voltar isso daqui pro... Mas esquece com 3. Causar um pouco de dano, ele vai recuperar alguma coisa.
voltar. Tempestade pra mim. Tá, ele vai voltar isso pro campo de batalha. E não vai ter o que fazer. Bom, agora tem as 2 manas aqui. E aí basta esperar ele atacar. Então, eu sinto que as manas não vêm nesse deck. Não sei se é porque tem apenas 23. E eu utilizo cartas que precisam de 4, 5 manas, principalmente se você for utilizar a virtude para copiar uma mágica, geralmente você vai querer 4 manas. Mas eu ainda estou na dúvida do que tirar. Vamos para a terceira partida com o deck. Tá. Aqui, turno 2, Tempestade do Dragão. Turno 3, Medo do Isolamento. Isso aqui é bem legal de jogar. Agora a gente vai sabotar tudo. Mas ele é legal porque... Tá, agora é legal. Quando o oponente não tem muita coisa no campo de batalha, Tempestade. Vou pegar a 4ª mana. Tá. Vamos pegar aqui essa 5ª mana e tem criaturas estacionárias. Ok. Duas coisas dá pra fazer isso. Isso. Pra ele descartar 2 cartas. Aqui dá para descer esse terreno. Ok. Será que ele tem um cartão? Eu não acerto. Que seria bem bom para voltar isso para a mão. Tá. Aqui agora eu preciso comprar alguma coisa que faz... Alguma coisa que complica, alguma coisa que
faço alguma coisa para ativar a virtude do conhecimento. Tem muita mana. Ok. Tá. Isso aqui é bacana. Tenho 3, 4, 5. Isso que é interessante. Tá. Dependendo do que ele comprar, dá pra ganhar. Se ele não comprar nada. Ele tem um terreno com voar. De qualquer forma, ele consegue parar esse 2/7. A ideia é voltar isso pra mão. E causar mais 4 de dano nele. Tá, eu vou apenas atacar. Ver o que ele faz. Ele vai gerar um terreno aqui. Tá, a gente sabe que a gente vai comprar um terreno, né? 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok, ele ficou sem mana. Ok. Volto para a mão. A gente causa mais 6 de dano. Tem algumas coisas legais que dá pra fazer com esse deck. Uns combos bem legais.
Bom, então mais uma partida com ele para vocês entenderem muito bem como funciona. Para testar, talvez eu deveria estar fazendo algumas modificações, né, para ver se ficaria legal, mas do jeito que tá, acho que tá bom, né? Pensei talvez tirar mais sabotador, não sei. Tá. Aqui, turno 2, eu vou descer de sabotador para tentar passar algum dano. Falta mana preta, né? Tá, mana preta. Se ele for tentar dar alvo aqui, ele vai ter que descartar alguma coisa. No próximo turno ele descarta de novo alguma coisa. Tá, vem um ossinho e uma mana. Quero 5 de mana. Próximo turno, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não quero 30 mana por hora. Esse aqui vai tirar tudo que eu tenho nesse deck. Todos os artefatos e criaturas, termina o turno. Ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa de inovação. Tem. Tá, aqui a gente pode ir para o próximo nível. Todos os artefatos e criaturas. Esse aqui é encantamento, né? Tá. Olha, 5 cards, compre 2, ok? Tá, não era uma mana que eu queria agora, mas pode ser útil. A gente causa 4 de dano nele, ganha 4 de vida. E talvez isso aqui é bem útil. A Jill também vai ser bem útil. Bom, aqui ele tem que lidar com o dragão e lidar com o talento, né? Tem um 7 de mana. Dá pra fazer você e você no próximo turno. Mas acho que analisou a partida aqui. Bom, pessoal, acho que deu para entender bem a ideia do deck, que é meio que tentar ir controlando o campo e drenando a vida do oponente, passando dano com o sabotador, com o regente. Dá para passar bastante dano com o medo do isolamento. É um deck bem gostosinho de jogar. Eu pensei às vezes talvez reduzir o medo do isolamento, usar 3 sabotador. Bem, deixa eu ver para talvez dessa maneira, para tentar
Por que tem bastante coisa de descartar, então às vezes você deixar o oponente sem coisas para ele fazer, então isso daqui vai passando dano. E mesmo que essa carta tenha a possibilidade de colocar mais um na criatura alvo de um oponente, dá para matar sem ter para onde correr, ou dá para retornar com a Jill. Às vezes você coloca mais um, depois coloca mais um e retorna com ela para a mão e aqueles marcadores somem. Isso aqui é uma configuração que eu tinha pensado em deixar pro deck. Fica bem legal. Ou às vezes tirar o frear o ímpeto, colocar mais um dragão, mais um. Tem muita coisa que dá para mexer nesse deck, nessas variações de cartas aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado das partidas, tenham entendido essa ideia do deck. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.